escola ela tem uma característica muito interessante. Ela espera que todas as pessoas aprendam seguindo o mesmo formato de aprendizagem, apesar das pessoas serem diferentes. A trajetória escolar, não importa onde você esteja no Brasil, segue sempre o mesmo percurso. Você entra na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, universidade, a tão sonhada universidade que todo mundo almeja. Alguns dias atrás, algumas semanas, acredito eu estava assistindo um professor da Universidade de Stanford, que poderia ser considerado na nossa sociedade como um modelo de sucesso. Afinal de contas, ele é brasileiro. E ele é um pesquisador na Universidade de Stanford. Sonhado cargo. E na sua palestra ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que o aluno na rede privada, ele se mantém na escola porque a motivação dele é ir para a universidade. E ele acredita que ele vai para a universidade porque ele tem um incentivo dos seus pais. Afinal de contas, ele está numa escola particular. Já é o primeiro passo para ir para uma universidade. E o professor Blinkenstein, comparando o aluno na rede pública, explicando a problemática da evasão, ele explica que na escola pública não é assim. A criança, quando entra na escola pública, ela já traz o estigma de que ela não está recebendo uma educação de qualidade. Mas ele fica no sistema, ele fica na escola, até um ponto que ele não fica mais. Porque se o objetivo de você estar na escola é ir para a universidade, e se você não se vê na universidade, então para que estudar? Quando você olha o seu objetivo maior, que é entrar para a universidade, mesmo na educação, na rede privada, ela não é simples e ela nem é fácil. Quem teve a oportunidade de estudar numa escola particular, sabe que é difícil também alcançar esse sonho de chegar na universidade. Porque, desde pequeno, nós sabemos que nós temos que passar por um sistema competitivo. E tem um parâmetro, tem as avaliações. E aí você começa a virar um número. E a média, para você conseguir sobreviver ao sistema, é 7. Na minha época era 5, hoje é 7. E na escola privada, os alunos também têm dificuldade de se manter motivados para continuar estudando. Porque eles também começam a perceber que eles não conseguem alcançar aquilo que é esperado deles. Muitos começam a ficar desmotivados a estudar. Mas nós nascemos com vontade de aprender. Nós somos curiosos por natureza. Nós temos vontades, desejos, sonhos. Nós não estamos aqui porque nós vamos completar o plano de alguém. Nós estamos aqui porque nós temos os nossos próprios sonhos, planos. E quando nós hoje olhamos a criança com a tecnologia na mão, nós ficamos realmente abismados com a quantidade de coisas que uma criança de 2 anos consegue fazer com o celular. Chega a ser impressionante que uma pessoa adulta pegue um aparato digital e não consiga, se pergunta como é que eu faço. E uma criança, sem medo, sem dúvidas, sem plano nenhum, mexe naquela tecnologia com uma facilidade impressionante. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de sentar com crianças e ouvir crianças
Mas é a coisa mais impressionante do mundo. As suas ideias são fantásticas. As perguntas que elas fazem são tremendas. Então, nós não nascemos. Nós nascemos com a cabeça cheia de ideias. Mas, com o passar do tempo, essas ideias vão sendo moldadas. E se você não encontrar motivação para continuar num determinado caminho, você simplesmente desiste dele. É natural. Isso foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui estudante em uma escola particular, bolsista. Passei a maior parte do tempo da minha trajetória no ensino fundamental nessa escola. E quando eu terminei o ensino fundamental, que hoje é o 9º ano, naquela época era o 8º ano, eu queria muito me formar em Química. Só que a escola que eu estudava não oferecia o curso de Química. E como eu era bolsista e morava numa certa distância da escola, meus pais não tinham dinheiro para comprar lanche, e muito menos a passagem para chegar na escola. Eu tinha que ir a pé para a escola. Quando os governos locais não permitiam que crianças da escola particular usassem o transporte público de graça, como as crianças da escola pública. Mas eu queria muito fazer Química. Eu tive um professor brilhante no meu último ano do ensino fundamental, que ele mostrou um mundo da Química tão fascinante, que eu disse, eu quero fazer Química. E, infelizmente, meus pais disseram para mim, não dá. Não tem Química, essa é a escola que tu tens que estudar. Naquela época, eu tinha que escolher entre o científico e outros cursos. E eu fiquei sem opção. Não tinha opção. Até que eu descobri que havia uma escola que ficava mais ou menos 1 hora e meia de distância da onde nós morávamos. Imagina, eu não tinha nem condições de chegar na escola no mesmo bairro, a não ser, muitas vezes, a pé. O que dirá na distância de 1 hora e meia, era impossível. Mas eu tinha muita vontade de estudar naquela escola. E aí descobri também que eles davam uma bolsa própria. Só que as provas eram no Maracanãzinho, aí pelo tamanho do Maracanãzinho, você pode imaginar a quantidade de gente que fazia essa prova. E meus pais insistindo comigo que meu sonho era impossível, e que eu não tinha condições de ir para aquela escola, porque eles não tinham condições de pagar o meu transporte, nem a escola, ainda que eu passasse na prova. Mas insisti tanto, e aí eu acho que todo mundo sabe que os pais acabam por acreditar nos seus filhos, e meus pais disseram, bom, eu não sei, tenta fazer a prova. Se você ganhar 100% de bolsa, quem sabe a gente dá um jeito. Eu fiz a prova. E, infelizmente, eu passei em 11º, junto com um grupo de pessoas, e ganhei 75% de bolsa. E não era suficiente. Então, meus pais disseram, infelizmente, você vai ter que fazer outro curso. Sem contar que, quando eu terminei o ensino fundamental, devido aos problemas familiares, eu tive que começar a trabalhar. E dos 15 aos 20 anos, eu rodei de curso a curso no ensino médio. E não me encontrei em nenhum. Fiz vários cursos. E nenhum deles. Até que um dia surgiu uma oportunidade, eu já ia fazer uns 21 anos, e fui para Londres, sem falar nada de inglês e um dicionário na mão. Era tudo que eu tinha. Chegando em Londres, eu conheci muitas pessoas, eu fui aprendendo inglês no meu cotidiano. Aliás, para você aprender uma nova língua, tudo que você precisa são 3 coisinhas bem simples. Acesso a ela, muita vontade de se comunicar e paciência, que você precisa, né? Principalmente porque as pessoas riem de você quando você está pronunciando errado, falando alguma coisa.
E esses elementos, para mim, foram muito tranquilos, porque, na realidade, eu tinha tudo isso de sobra. Eu tinha contato com a língua diariamente, muita vontade de se comunicar, porque eu sou uma pessoa super comunicativa. Hoje eu estou um pouquinho mais séria, porque esse é um tema que me toca bastante, e eu não consigo tratar de educação de outra forma que não seja com uma certa seriedade. E muita paciência. Também tenho de sobra. E no contato com as pessoas eu fui aprendendo. Um ano que eu estava em Londres, eu tive a oportunidade de ir para o Egito. E morei no Egito 1 ano. E lá também não foi muito diferente. A pessoa que me ensinou árabe foi a pessoa que trabalhava na minha casa. Ela me ensinou o nome das coisas, a fazer compras, a pegar um táxi, porque eu gosto de ser independente. Eu não sou uma pessoa que consigo ficar muito dependente dos outros. Então, eu aprendo muito rápido, porque eu tenho muita vontade de ser independente. As pessoas que me rodeavam, com qual eu aprendia, era muito legal, era muito divertido, porque eu aprendia diretamente das pessoas que estavam ao meu redor. No Egito, eu não fui para uma escola, mas eu tive os melhores professores. E hoje a gente nem precisa, né? Nem precisa sair daqui para a gente aprender outra língua. O acesso que a gente tem às ferramentas tecnológicas, elas quebraram as barreiras de uma tal forma que nós temos acesso às pessoas em qualquer lugar do mundo. Nós temos ferramentas tecnológicas que nos ensinam a falar outras línguas. E elas possibilitam também a comunicação. Em 2013, eu comecei a trazer a tecnologia para dentro da sala de aula, de uma forma um tanto nova, para o que a gente está acostumado, né? Porque quando a gente fala em aprender línguas, a gente imagina que ou a gente tem que ir para o outro país, ou você vai para uma escola. E aí nós temos dois problemas, né? Você vai para outro país, bom, você precisa ir para o outro país, né? E às vezes isso não é possível. E na escola, todo mundo acredita que ninguém aprende línguas, né? Porque muita gente acredita que você precisa ir para outro país para aprender uma língua. E aí eu trouxe para dentro da sala projetos de intercâmbio cultural e virtual, onde eu conectava os meus alunos, as minhas turmas, com outras pessoas ao redor do mundo. E isso modificou a forma deles perceberem a aprendizagem deles de línguas. Porque eles não estão aprendendo para amanhã, eles estão aprendendo para hoje. E isso foi muito legal, muito bacana. E aí a gente começa a sonhar de novo, né? A gente começa a ver que a aprendizagem ela não está mais presa nem no espaço e nem no tempo. Que você pode aprender, se apropriar de qualquer coisa hoje que você queira. Basta que você queira. E isso parte de nós mesmos. E dentro dessa história que eu contei um pouquinho lá de trás, eu quero compartilhar com vocês quem eu sou hoje. Eu costumo dizer que a minha identidade aqui em Criciúma, porque eu sou carioca, né? A minha identidade aqui em Criciúma ela é muito diferente da minha identidade virtual. No mundo virtual, eu sou uma pessoa que na área de línguas muito conhecida, onde eu tenho uma rede de aprendizagem, de conexão muito grande, onde eu sou super respeitada, onde eu aprendo com as outras pessoas. E aí, a partir dessa percepção de mundo, quando você começa a perceber que não é só naquele sistema educacional fixo, linear, que você se torna alguém.
eu me tornei alguém. Dentro do meu mundo, do mundo que eu construí para mim. No mundo que eu tive a oportunidade de participar. E esse mundo virtual, ele não tem barreiras. E não quer dizer que a gente precise esperar para descobrir as coisas. Basta a gente querer. E a partir do momento que a gente percebe que o mundo ao nosso redor, ele tem tantas e tantas possibilidades, é quando a gente percebe que nós temos asas para voar. Obrigada.